Eu realizei o processo hipnoterapêutico de uma psicóloga. Eu gosto muito quando acontece, né, esse tipo de processo com quem é, né, da área terapêutica, né, porque existe, né, uma compreensão, né, mais profunda sobre tudo isso que envolve a parte terapêutica, mas de também observar a que nível a hipnoterapia e as intervenções que ali, né, que eu, terapeuta, realizo, o processo de ressignificação, depois que houve o acesso, né, a um determinado registro, que ficou claro qual é a raiz para aquela demanda, aquele problema, né, que a pessoa vivencia, é potente para isso. E essa pessoa, ela não estava conseguindo, né, entender por que de tanta cobrança, por que ela se cobrava tanto. E essa cobrança doía, gerava ali um processo de somatização no corpo dela, que a machucava. Por que ela estava ali sempre quase que sufocada em ter que fazer e fazer mais o que já estava muito perfeito, porque ela fazia com tamanha qualidade aquilo que ela, né, se propunha a fazer, mas parecia que não era o suficiente. E então nós realizamos o processo hipnoterapêutico para observarmos. Então, veja, é uma pessoa que tem um conhecimento enorme de processos terapêuticos, que já passou por vários processos terapêuticos, mas que não conseguiu acessar tal registro que pudesse, né, favorecer seu próprio processo de autoconhecimento e gerar a oportunidade de, né, transformar o que precisava através dessa consciência maior. Quando ela faz o acesso, ela se depara com um registro na sua infância, aonde o seu pai a cobrava, e cobrava muito, para que ela estudasse, para que ela tirasse boas notas, para que ela lesse muito. Só que o problema aí era como isso era feito e quais sentimentos eram gerados nela e que não havia acolhimento. Então, foi instaurado um medo da figura paterna, os desconfortos que ela sentia no momento quando tudo aquilo ali acontecia, porque esse pai ele cobrava de uma forma muito descontrolável em como ele fazia isso. Não era de uma forma respeitosa para com ela que era criança, não era de uma forma assertiva, né? Não era dentro de uma comunicação que não fosse violenta. Poderia sim favorecer esse processo de desenvolvimento dela, que era apenas uma criança, de uma forma funcional, de uma forma assertiva, para que houvesse um processo de desenvolvimento favorável, saudável, para o impacto que tudo isso fosse gerar na sua fase adulta. E o que ela vivenciou foi o oposto disso. Teve um impacto positivo? Teve. E que isso não conseguia nem ser percebido por ela deste modo. Porque havia ali naquele momento, né, do acesso,
a dor, o desconforto de observar aquele pai com aqueles comportamentos que tinha para com ela. Então parecia que ela não era boa o suficiente. Parecia que tudo que ela fazia não era suficiente. E depois que ela faz, né, esse acesso, a gente entra no processo da ressignificação, porque a gente não vai esquecer nada do que foi vivenciado, por mais traumático que seja. Isso muitas vezes pode ficar durante um tempo, né, sem ser acessado, porque há processos realizados pelo nosso subconsciente que muitas vezes vai bloquear certos registros, e aí que é um problema, porque mesmo que aquilo não está sendo acessado conscientemente, está causando repercussões negativas que desfavorecem, né, a pessoa em algum nível, sentido. Mas quando a gente trava esse processo de ressignificação, ela começa a observar aquele pai de uma forma que a favoreça. Como? A pessoa, o intelectual que ela é hoje, a maneira como ela se expressa, né, a sua capacidade de escrita, de comunicação, seu repertório linguístico, ele vem deste processo que ela se favoreceu de muito estudo, de muita leitura, e óbvio porque ela foi se identificando com aquilo que fazia sentido para ela e não mais o que, né, queriam para ela. Então, naquele momento, aquele peso daquela figura, em como enxergar aquela, né, figura paterna, se transforma para que possa fazer ali um novo sentido para ela dentro daquilo que foi experienciado e registrado pela mente subconsciente, e que agora gera outras repercussões, mas estas são favoráveis para ela. Então os sintomas, os desconfortos que eram gerados quando ela, né, se propunha fazer algo, eles foram cessando. E isto é lindo. Eu amo realizar os processos hipnoterapêuticos e ver como, né, a nossa mente aí, ela tem essa capacidade de registrar, de ressignificar, para nos favorecer dentro daquilo que a gente traz no nosso ser de mais potente.